Principais temas da cidade, do estado, país e mundo fazem parte da pauta. Cidadania, prestação de serviços, oportunidades, eventos, shows, esporte, política e assuntos ligados à área médica, odontológica e aos pets, entrevistas especiais e principalmente o que acontece em Guarulhos. Começa agora. Cidade em Debate com Cássia Franco. Pois bem, hoje é dia de festa, né, gente? É uma cidade amada, uma cidade querida, uma cidade maravilhosa que abriga tantas pessoas, uma história marcante, 462 anos da história de Guarulhos. E é lógico que nessa oportunidade, para falarmos dessa história, só poderia estar aqui junto comigo ele, o Elton Soares, historiador da nossa cidade, vai contar detalhes sobre esse momento onde a cidade nasce com um nome, né? Tem Conceição no nome, Conceição é o nome da minha mãe. E aí ele vai contar esse início dessa história, né? E aí, como nós estamos ao vivo, a gente vai ver se a gente coloca algumas imagens e tal, porque essa data do aniversário de Guarulhos, ela reúne inúmeros festejos e momentos marcantes. Então é isso que a gente vai contar hoje, por isso que eu já vou começar aí com a história da Rede X Supermercados. Na sequência, Elton Soares vem com a história de Guarulhos, essa cidade maravilhosa, porta de entrada, é sim, da América Latina, porque a gente tem o aeroporto aqui, sim ou não? Vou falar isso com o Elton também. Lucas mostra, Rede X Supermercados. Rede X Supermercados, desde 1993. Economia com qualidade certa. O melhor supermercado de Guarulhos, aonde são 12 lojas a seu dispor, com 262 checkouts. O melhor, porque você faz parte da nossa família. Na Rede X Supermercados são mais de 30 mil itens a seu dispor, mais de 25 mil metros quadrados de área de vendas. Tudo você encontra em uma das lojas da Rede X Supermercados. Tem o Restaurante X na loja 4 no Jardim Fontales. Tem também a Adega e, claro, para complementar, tem uma forneria com delícias em pizzas e esfirras, tudo quentinho, e você encontra a todo momento. Também você encontra mais de 2.600 colaboradores que sempre estão dispostos a lhe dar atenção e, claro, sempre junto com você. Também tem as opções da compra online e a entrega a domicílio. No Clicou Chegou, você otimiza o seu dia, adquire produtos através da internet que são entregues no raio de cobertura das 12 lojas, então você pega tudo separadinho. São lojas em Guarulhos, São Paulo, Mogi, Poá e Itaquá. X Supermercados é mais barato e todo mundo sabe. Olha só, tô contando para ele algumas histórias aqui da cidade, porque eu amo história, você sabe, né? E o Elton Soares, historiador e contista, tá aqui com a gente, olha que legal. Elton, seja bem-vindo mais uma vez, eu amo quando você vem para cá, porque eu amo história. E hoje a gente vai estar falando sobre essa cidade maravilhosa que eu amo demais, que é Guarulhos. Vamos falar dela? Vamos falar de Guarulhos, né, Cássia? Porque essa cidade hoje é uma cidade de portas abertas para o mundo, Isso né? mesmo. Mas ela nasceu entre duas barreiras naturais. Então, essa história que nós estamos agora contando, né? Estou concluindo um livro com a editora Carleto, que chama Você vai Guarulhos. vir aqui, né? Lógico. Carleto, Valdir, amo vocês, o trabalho é Tá, top aqui na ele, cidade, com né? certeza, até comentei com ele hoje, né? Mas esse livro chama Guarulhos Antigo e Contemporâneo. Dessa cidade que nasceu um pequeno aldeamento e que hoje é uma das maiores cidades do mundo, né? É isso mesmo. Então, a gente conta nesse livro com bastante detalhes, né? Para salas de aula, ensino para professores, ensino médio e tudo. São mais de 200 páginas, né? Que nós estamos lá finalizando. Mas não vejo Mas já isso ficar pronta. vai ser um espetáculo, porque é um texto, uma foto, 25 linhas, para contar aquilo que foi estruturante da cidade de Guarulhos. Vamos simplificar a coisa. Por exemplo, a catedral, né, que hoje é a Catedral Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ela já foi aldeamento, já foi capela, mas ela tem uma vida que ultrapassa o tempo da história, né? Ela entra na história contemporânea.
E ela permanece. Então tivemos coisas assim que foram muito significativas, mas que não está mais na presença das pessoas, né? Então a gente procurou contar a história daquilo que é estruturante, quer dizer, ela nasceu, se desenvolveu e permanece até hoje. É o caso, por exemplo, da catedral, né? Antigamente as pessoas falavam de matriz, né? Isso, tanto é que quando veio o texto da Secom para cá, da missa, né, que tem sempre no aniversário de Guarulhos, e tem o corte do bolo ali na Praça Tereza Cristina, então ali é um marco da nossa cidade, né? Porque ali também tinha a igreja dos homens pretos, não é isso? A 250 metros ficava a igreja dos homens pretos, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, mãe dos homens pretos. E a catedral hoje, que era a igreja das famílias abastadas, das famílias ricas, né? Que tinha a sua celebração separada. Então, Ela nasce como capela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Agora, o que é muito legal é a gente falar dessa mística de Maria, né, Cássia? Isso, essa mística de Maria. Porque Maria, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, ela é Maria, mãe de Jesus Cristo. E ela nasce antes do pecado, por isso que ela é imaculada. Então ela não tem a mácula do pecado, e a mácula do pecado se estabelece a partir de Adão e Eva. Então ela vem antes de Adão e Eva. Então, por isso que ela é imaculada. E ela é Conceição porque ela concebe um menino em seu ventre chamado Jesus Cristo. Ela é assim, do ponto de vista do imaginário católico e cristão, ela é o maior símbolo que nós temos na cidade de Guarulhos, que nós temos em Portugal e em todos os países que foram ocupados por Portugal, por exemplo, na África. Né? Então ela é padroeira de Portugal, é padroeira de Guarulhos e ela também é padroeira de todos os povos de língua portuguesa. Então, se você pensar, né? É forte isso. Assim, é forte, é. Uhum. Pensar que nessa mística, né? Você acha, tem coisas no Google, tem lá mais de 25 páginas explicando. Eu fui procurar aqui até para mandar para o Lucas. A mística fica de difícil Maria, a gente escolher para poder mostrar alguma imagem. Tá legal. Então, mas assim, eu acho que de uma cidade que tinha um grupo indígena e que era politeístas, e depois a gente tem uma religião monoteísta, que é o cristianismo, né? Então, ela é o maior símbolo. Maria é tão importante no imaginário brasileiro que ela tem mais de 1000 nomes. Então, é isso uma coisa interessante. Então, você tem para Nossa Senhora da Imaculada, Nossa Senhora Imaculada Conceição, é Maria. Mas para cada necessidade local de uma comunidade foi sendo adaptado o nome dela. É o caso, por exemplo, quando uma mulher ia ter o parto. Então ela invocava Nossa Senhora do Bom Parto. Nossa Senhora da Luz, quando a criança recebia a luz, né? Recebia a luz do sol e tal, né? Quando a pessoa ia fazer uma viagem. Isso. Então ela, Nossa Senhora da Boa Viagem. Quando você queria abrir um estabelecimento comercial, Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é para você ter sucesso. E a gente tem aqui, né? Tem aqui o bairro Bom Sucesso. Você entende o porquê que o Elton está falando sobre todos esses nomes? Porque a nossa cidade, quando ela veio ser povoada, que foi através de uma, como se fala, expedição, não é isso? Porque tinha os indígenas aqui, teve um primeiro nome, a nossa cidade, um aldeamento, né? Exatamente ali onde está hoje a catedral, na Praça Tereza Cristina, com a Rua Dom Pedro II, no topo da colina. Era uma colina. Você pode ver, é uma colina, porque desce. Você desce, né? E lá embaixo você tem o córrego do Lava-Pés e o córrego dos cavalos. E tipo, foi por causa da avenida, né? Tiradentes. Sim, Tiradentes, que corta embaixo, que aí canalizou o córrego. Que canalizou. Mas o estabelecimento do aldeamento na colina é porque a igreja era cemitério, Cássio. Então, como é que você tem as pessoas todas no período colonial, elas eram sepultadas em igreja, em cemitério. Isso, no terreno das igrejas, isso. Ou dentro da igreja, ou ao redor da igreja. Isso, ao redor da igreja. Era tradição ali, isso, né? Porque você coloca a igreja no alto, primeiro você tem um ponto de proteção, você está na ponte mais alta, né? Para se livrar de ataques de outros grupos indígenas, que poderia acontecer. E ao mesmo tempo, você não polui o lençol freático. Porque se eu sepulto uma pessoa, e aí o chorume que produz, neto chorume chamado, né? Produz no nosso corpo,
pode contaminar a água. Por Então, isso que era na colônia lá em cima. na colina. Né? Ah, e a outra coisa que é interessante, nós estávamos falando do sopé da colina, Isso, que do sopé, você falou, isso. lembrou muito bem do Tiradentes, na Avenida Tiradentes. Ali tem um córrego, que é o chamado córrego Lava-Pés, ou córrego dos cavalos. As pessoas, quando vinham para a igreja, elas vinham No barro, né, gente? no barro, pisando. Pô, mas né? quando Então, nós viemos aqui para Guarulhos de volta, nós estávamos em São Paulo, depois nós viemos para Guarulhos, a rua ali onde nós morávamos, ela era de terra, tinha manilha. Eu ia para a escola com plástico, sacolinha no plástico, para poder chegar na escola e lá eu tirava. Eu já tinha outro par a hora que eu voltava, porque a rua era de terra. de terra. Pois aí, quando as pessoas vinham para a missa, então elas vinham com sapato. Se vinham, né, guardado na sacola, não tinha sapato assim para todo mundo. Não, Não, nada. o negócio era precário, né? E aí ele amarrava o cavalo É naquela isso. praça e depois lavava os pés Por isso que e chama ia para a missa, lava-pés. Você sabia disso? Aqui é Olha cultura total. Tá vendo quantas histórias que nós temos, né? Pois é, né? A partir dessa mistura que é a cidade. Quer dizer, a cidade ela se apropria de um espaço e nesse espaço geográfico as histórias são criadas também em função dessa localização. Né? Então você tem a colina, você tem o córrego dos cavalos, né? Então o lava-pés. Isso é muito comum na história do Brasil todo, os córregos dos lava-pés, porque as pessoas não tinham de fato sapato, né? Exato. Os indígenas andavam, as pessoas escravizadas andavam descalço É mesmo, isso né? mesmo. Agora, as pessoas mais abastadas que vêm das famílias, das fazendas, elas vinham, às vezes, a pé, e aí com o sapato na sacola, É isso aí. certo? Ou então vinha de cavalo, amarrava Boa. uma coisa, ou tirava o barro do sapato, É isso né? aí. Limpava, deixava tudo bonitinho, para poder ir assistir a missa, porque a missa era um grande evento, né, Cássia? Aos domingos, a missa na catedral era por volta de até 10 horas e tal, né? Então as pessoas vinham, se preparavam para vir à missa. Então tinha roupa especial para vir à missa, né? Então, Mas isso não vestia vai muito melhor. longe, não. Não, até Olha, hoje. tem pessoas que têm a roupa de ir na missa no domingo, É, né? né? Prepara. Eu me lembro, quando pequena, né? A gente frequentava aqui a São Judas, né? Tá, E tinha o dia, já estava tudo certinho, a roupa que você vai na missa. pois é. É. E quando tinha a festa da padroeira, aí as costureiras ficavam sobrecarregadas, né? Porque todo mundo queria fazer a Uma roupa nova. nova para ir, Pra ir. na missa da padroeira, né? A missa de casamento, a festa de casamento, de batismo, as E se festas vê, né? juninas, né? Como que a cidade aqui ela tem esse viés religioso fortíssimo. Haja visto que acontece em agosto, quando tem a festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é a festa que vem lá desde a Carpção, e Uhum. todo aquele ritual, né, que tem Sim. ali naquela região para se falar desse momento histórico também na cidade, né? Pois é. E a festa do Nossa Senhora do Bom Sucesso já vai celebrou agora 282 anos Isso. de celebração ininterrupta. Pois é. Tem registro, né? E aí, nesse livro também que eu estou falando, aproveitando aqui. Ai, fazendo que a legal, propaganda eu do quero ver esse porque livro a gente quer que as logo. pessoas se apropriem dessa história, né? Uma coisa que eu estava analisando é que a festa da Carpção, ela tem a mística da terra. Isso, a mística Agora, da terra total. Pachamama, que é uma festa indígena dos Andes, também tem a terra como centro. E aí o que eu descobri, ou é uma coincidência, ou de fato é uma extensão da festa de Pachamama, né? Que ela é comemorada no dia 1º de agosto, Pachamama. E a festa de Bom Sucesso, ela acontece a festa da Carpção na Isso. primeira segunda-feira Isso, de agosto. da semana de agosto. Olha que proximidade que tem da festa de Mas eu acho que Pachamama. tem tudo a ver, eu vou te falar por quê. Eu Ah. creio assim, sou cristã total, tenho muita fé. Eu acho que nada é por acaso, Elton. Até Uhum. mesmo quando essa cidade ela foi idealizada, que vieram, né, todas as pessoas, as que estavam aqui, os indígenas, e mais as pessoas que vieram para colonizar essa cidade, ela já tinha essa história para ser contada, para chegar hoje no que nós somos. Uhum. Porque antes era uma cidade dormitório praticamente, sim? Tinha a área lá Sim. industrial, né, Uhum. de Cumbica, e mais uma cidade dormitório. E veja que tão pouco tempo, vamos falar, vai desde a década de 70, acredito eu, Sim. Uhum. ao crescimento que ela teve em relação a avenidas, em relação ao Valdomiro Hotéis, Pompeu, né, que ah, quando sim. prefeito ele teve uma participação muito importante
nesse progresso Aham. da cidade, que ela vem desenvolvendo. Se você falar 1970, anos 70 não é tão longe do que a gente está agora. Não, não. Eu estou certa nessa concepção de Tá. abrangência que a cidade de Guarulhos ela se tornou? Então, vamos rapidamente. Nós temos o ciclo dos indígenas coletores, o ciclo do ouro, depois nós temos o ciclo do tijolo cozido e o Quer ciclo dizer, industrial. então, os indígenas antes, depois veio o ouro, porque foi encontrado aqui, pode contar essa Sim, a história primeira lavra rapidamente. de ouro, né? A primeira lavra de ouro foi encontrada em Guarulhos, Aham. e depois veio... O tijolo cozido com os Verdade, alemães muitas, e tal, muitas olarias. olarias aqui de tijolos. Depois vem a industrialização. E com a industrialização é que a cidade de Guarulhos vai dar um salto incrível de crescimento na história, né? E para isso ela vai contar com uma presença muito forte, é a presença dos nordestinos, né? E o povo do interior também, então de mineiro não é nordestino, mas tudo que chegava aqui que era diferente, falava, é nordestino, é baiano, né? Isso. Então, aí a cidade, de fato, ela vai ganhar uma dimensão. Esses loteamentos todos que abriram, Cássia, o seu avô, por exemplo, abriu lá o Jardim, o Parque Jurema, né? Luiz Franco, deve ser o seu tio, parente. Deve ser parente lá de trás e vem coisa nós lá. aqui. E vem pra cá e tá aqui E vem hoje, pra né? cá e estamos aqui hoje. Quando ele abre esses loteamentos ali na região do Pimentas, é porque começou a chegar um volume de gente tão grande, primeiro para construir os galpões industriais. A construção da Via Dutra foi um grande empreendimento, Então. né, que atraiu muita gente. E a Via Dutra é a BR-116. Então ela liga o sul ao nordeste do Brasil. Nossa, hein? Então Que já responsa. abriu um espaço para as pessoas chegarem de caminhão, que facilita muito a chegada, né? E a construção dessa rodovia, imagina o que é isso, né? A construção da base aérea, por exemplo, que começa em 42, foi uma outra obra também gigantesca. Faraônica, né? Faraônica para a época. Tá? Para a época, algo Foi assim a maior inimaginável. obra do governo paulista em E São ali Paulo. tem terras do meu avô, por parte da minha mãe, que até hoje nós não recebemos. Ah, é? Sou franco até no nome, falo mesmo. Tá. E era uma área grande, viu, Elton? A fazenda Cumbica era imensa, cara. Aí É nós parte temos do pai da minha mãe. aqui na Vila Galvão, a construção da represa do Cabo Sul com os aquedutos que levavam a água de Guarulhos para o Parque Dom Pedro. Outra obra gigantesca também. Então essas grandes obras, elas vão atrair muita gente que não nasceram em Guarulhos e que vieram para o território guarulhense e que vai ressignificar tudo isso nessa mistura que era indígenas, negros africanos, portugueses, depois chegam os italianos, aí vão chegar os libaneses, por exemplo. Isso. E aí Eu queria chegar nessa começa parte. uma Que hora que chega os mistura. libaneses aqui? Os libaneses. O primeiro que chega é Antônio Jorge. Ele chega em 1905, ele volta para o Líbano, aí vem com a família toda para cá e se estabelece em 1910. E aí imagina, você tem o cemitério islâmico, você tem uma cultura toda, árabe, né? Do mundo árabe, e que eles estabelecem em Guarulhos. E hoje eles, assim, se você pegar, por exemplo, produção de colchões, né? Camas e Móveis. tal, móveis, eles estão presentes nesse negócio. Mas que né? cidade linda é a nossa. Você é guarulhense ou não, mesmo que não seja. Essa história ela é fantástica, ela é emocionante. Sim. No campo de vista, não somente histórico, mas dos povos que vieram para cá para colonizar essa cidade e daqui saindo diversos produtos, indústrias, enfim, tudo é de Guarulhos. E é por isso que a gente tem que valorizar essa terra, né, Elton? E vamos falar dos japoneses, né? E os japoneses, aí eu ia falar, e quando vieram os orientais? Quando vieram os orientais, né? Então aí é uma outra história também bem interessante. Você pode ter isso num livro? Uma pergunta. Tem, Spoiler. pelo menos está citado, né? O Naue Sonoda. Então, a antiga casa Mesquita, tinha o seu Álvaro Mesquita. E aí eu conversava muito com o seu Álvaro, e aí ele tinha lá uma reportagem de jornal que ele fala assim, a primeira família japonesa estabelecida em Guarulhos era da família Sonoda. E essa pessoa chamava Naue Sonoda. Então eles se estabelecem em Guarulhos por volta de 1923. A colônia japonesa em Guarulhos vai trazer uma contribuição incrível para a história de Guarulhos, principalmente para São Paulo também, porque o estabelecimento da agricultura, né, de hortaliças, por exemplo, a batata. A gente come hoje batata e acha que é normal isso, né? Tomate. Quem é que traz essa cultura para Guarulhos? São os japoneses. Essa eu não sabia. Batata.
Nossa, pode pesquisar. E é batata isso. Como eu amo batata. Batata, que foi eles que trouxeram a Amo batata e tomate, gente, como eu gosto. Tomate. Eu como tomate com pão de manhã. Essas É, uma hortaliças delícia. todas, então. E eles vão se apropriar de uma faixa, que é essa faixa chamada Cinturão Verde de São Paulo, né? E do Taboão até a região de Bom Sucesso, é toda a faixa do Rio Baquirivu ocupada por japoneses. E aí depois você vai chegar a Mogi, aí pronto, né? Aí você vai pegar Ribeirão Pires, por exemplo, a quantidade de pessoas, né, nipônicas, né, que estão ali trabalhando ainda hoje, né? Ô, Lucas, tem algumas imagens pra gente mostrar, porque a história assim, a gente se empolga, né? Pra saber dos povos e tal, quem é que chegou primeiro, quem veio depois, o que que trouxe, porque o pastel dos orientais é fantástico, né? Eu amo o pastel. Eu não sei se tem alguma imagem bem antiga pra gente mostrar, só pra ilustrar. Porque assim, olha, Guarulhos, ela guarda, em muitos dos nossos bairros, olha essa imagem ela é histórica, né? Nossa. A matriz que nós tanto falamos, e como que era o centro de Guarulhos, né, gente? Só aquilo, nós temos a catedral no fundo, Isso. certo? Do lado, aí tem que ser do lado ao contrário, né? Quem está vendo Isso, ali, tá do lado, tá vendo aquele sobrado que tem ali do lado? Aquele sobrado é chamado Sobrado dos Barbosas. Ele é o primeiro sobrado da cidade de Guarulhos. Gente, ele existe hoje ainda? Existe? Ele está do lado do Shopping Poli. Ah, é aquela construção ao lado. Que vende coisas, roupas, assim, para alugar e tal, né? E aí essa história é muito interessante, porque esse sobrado, na parte de... O sobrado, Cássia, é uma coisa muito interessante. Sobrado é o que sobra. Não, eu já tinha pensado nessa hora porque eu gosto de português. Eu falo assim, por exemplo, ressentimento. É você relembrando um sentimento. Isso se chama ressentimento. Então eu gosto dessas junção de palavras do português. E agora você vai falar do sobrado, que é sobra. Essa é ótima, fala. Olha lá pra você ver. As casas, todas as outras casas... Tem o mesmo eram tamanho. Casas, na mesma altura. Mesma altura. E ele construiu o quê? Ele construiu um sobrado. Quer dizer, ele mora na sobra e a parte de baixo ele colocou o primeiro cinema de Guarulhos. Então o primeiro cinema foi aí? Aí. Não foi o Cinestar lá em cima? Não. Ai. Isso é de 1900, ele deve ter inaugurado esse cinema aí em 1918. Porque eu achei um documento dele pedindo a liberação para poder construir fazer uma edificação na Rua Dom Pedro em 1914. Gente, eu vou falar uma agora, Truque Van. Eu fui lá, quero agradecer, Silas, maravilhoso, Mariana, vocês são sensacionais. Eu conheci um cinema que eles estão fazendo dentro da carreta do caminhão. Coisa mais linda, gente, com tudo que você possa imaginar. Mas eles vão vir aqui para falar, vai, continua. Então, agora ali, dentro do caminhão, da carreta. Esse é o sobrado, né? Sobrado dos Barbosas, que vem de Claudino Barbosa. Claudino Barbosa era uma pessoa muito poderosa em Guarulhos, porque ele era o coletor de impostos. Nossa, já entendi. Imagina entendi, que era Brasil. Um coletor de impostos para a época. Ele tinha a cidade na mão, né? Quer dizer, quem paga, quem não paga. E ele que era o cara do sobrado. Era o cara do sobrado. Agora entendi. O padre Celestino, lá no fundo da Igreja Matriz, em 1914, ele criou uma comissão para ter esse cinema na cidade. Já tinha chegado a luz elétrica, né? Você vê que ali já temos os postos de luz elétrica, né? Essa foto aqui é da década de 40. Lucas, sensacional essa foto que você optou, Lucas. porque olha, sensacional, conta várias histórias em uma única imagem, né? Porque tem várias lá, o Lucas ele tem um dedo bom, né? Então aqui nós temos o poste de luz elétrica. A luz elétrica foi colocada em Guarulhos pela Light, em 1914. Em 1915, ela negocia para trazer o trem também, mas dentro de um contrato de 30 anos, do trem e da luz elétrica. Legal. Pode voltar aqui, Lucas. E aí a gente tem a construção do sobrado, porque não era possível ter o trem. O trem. Ele falou do trem, o Lucas já procurou lá num milhão de imagens para achar o trem. Essa foto é de 1915, é da revista A Cigarra. Essa revista não existe mais. Aqui o trem não está chegando, o trem está saindo para Vila Galvão. É o inverso de outras fotos que a gente vê depois a Casa Amarela do outro lado. Isso. Aqui ele está saindo no sentido Vila Augusta, Gopoúva, Torres de Baixo, Vila Galvão, Jaçanã. Ai, gente, que história linda, olha. E quando o trem chegou, então foi nessa condição. 30 anos de contrato para fornecimento de luz elétrica e do trem da Cantareira, que pertencia à Light, né?
E o Claudino Barbosa, então, ele participava da comissão da Igreja Olha lá, Matriz. já tá o Lucas, a gente tá ao vivo, é assim. Voltou, Ó, Lucas. você vai ter que voltar. Eu sempre falo isso pro Elton, mas a agenda dele é concorrida. Mas agora vai ter que ser. A gente precisa fazer e reviver essa história da nossa cidade. Aquilo que eu sempre falei. As pessoas vão para cidades do interior, elas fazem turismo para saber história, para tirar fotinho no elefante, para tirar fotinho lá na Guararema, que tem as praças lá e tal. Foram lugares assim mais próximos daqui da gente. E outras até, Serra Negra e tal. Guarulhos também tem que ser um polo turístico, porque essas histórias Também elas acho. são fantásticas. Nós temos prédios lá no centro de Guarulhos, como onde tem o Procon até mesmo, é um prédio histórico. Aquele Sim. do outro lado da rua que agora vamos ver o que vai acontecer com o Casarão. José Maurício. E da José Maurício. A gente precisa contar essa história, ela tem que viver nas escolas, aqui é uma cidade importante. É aquele negócio. Se uma pessoa começa a falar da outra, ela fica famosa. Não é assim? É verdade. Então é isso que nós vamos fazer aqui. A gente vai falar da história de Guarulhos porque merece que essa história seja propagada, né, Elton? Eu também acho, Cássio. Inclusive agora nesse livro que nós estamos produzindo com a editora Carleto, nós elegemos 3 roteiros. Caminhos do Ouro, que é um city tour com walk tour. Então, city tour você vai no ônibus, daqui a pouco você para, aí anda um pouco, conhece, sobe no ônibus, né? Então, o Caminhos do Ouro, que tem a Lavra de Ouro mais igual no Rio de Janeiro, né? Você vai lá no bondinho... E nem é aquelas coisas, tá? Eu falo mesmo, porque eu achei que era top. Quando eu fui, eu falei, vai. O outro, que é o Colinas, Serras e Águas, que sai do Adamastor, passa pela Serra da Cantareira, volta. E tem o Guarulhos Noturna. Esse visa é um roteiro bem inclusivo, porque os alunos da EJA, do ensino médio que estuda à noite, eles nunca têm oportunidade, né? Então, pensando com os educadores, a gente pensou então nesses 3 roteiros para ofertar para a cidade de Guarulhos, porque eu acho que Guarulhos tem, como você tem razão, ela tem o maior potencial turístico da região metropolitana de São Paulo. Sim, total. Olha, Concordo. nós temos uma quantidade imensa de hotéis de primeira linha. E a Um gastronomia aqui, né? aeroporto internacional, uma gastronomia maravilhosa. É isso. A Rua Tapajós. Ó, alguns anos atrás eu não falaria isso. Mas agora, Sei que antes tem um da tremendo pandemia pra cá, gosto, né? nossa. Meu, o comércio se renovou de um Mas jeito. assim, não? Foi. Né? As rodovias. Então, a cidade ela está preparada para que a gente abra um polo de turismo para gerar emprego. É isso aí. Para muita gente, para muitos jovens, né? E com conhecimento. Então, acho que nós estamos de parabéns. Maravilha. Né? E de parabéns também está aqui, olha, olha o Wonder. É óleo para as pernas. Gente, isso aqui, olha, é fantástico. Você que fica o dia todo de salto alto, sapato apertado, chega no final do dia daquele jeito, é o alívio que você precisa, ideal para massagear as pernas. Olha, ainda deixa uma sensação agradável de relaxamento através da ação da cânfora e dos óleos vegetais. É simples. Você aplica o óleo Wonder para as pernas, faz uma massagem em movimentos circulares, pronto. Você está pisando nas nuvens. Ai, que maravilha. Ameniza as varizes, você acha? Eu tô usando também. E para complementar aqui, ó, viu que maravilha? É isso aí, olha o Wonder. Prevenção, hein, gente? Vacinação, tá? A gente quer o coronavírus longe da gente. E para dar aquela ajuda essencial, eu utilizo o gel higienizante Giovanna Baby. São 2 fragrâncias especiais e tem o de bolso também, tá? Que você leva. A Opção Farma é sempre a sua melhor escolha, distribuidor desses produtos aqui na nossa cidade. E claro, junto com Giovanna Baby, tem também toda a linha de aerosol, que protege o dia inteiro. Eu já falei, eu gosto do lavanda. Eu gosto de todos, mas o lavanda é meu preferido. O nosso tempo voa. Amei tua presença. A gente tem que marcar assim. Eu sempre falo isso pra ele, aí vai passando o ano e tal, mas agora é pra valer, ainda mais com esse livro. Tá mais fácil da gente poder mostrar com imagens e tal e contar essa história maravilhosa da nossa cidade. Seja sempre bem-vindo. Amei tua presença de novo. Eu que agradeço sempre, é muito legal conversar com você, porque você traz uns temas assim, inusitados, que faz a gente pensar, entendeu? Eu sou muito curiosa. O negócio é vivo, não tem uma coisinha decorada. Não. Né? Então, eu acho isso muito bacana, porque é sempre uma oportunidade também da gente poder pensar no que a gente está fazendo, né? Legal. E de uma forma assim, espontânea, né? Rindo, brincando, né? Então você está de parabéns. E acho que assim, eu estava pensando uma coisa hoje, Cássia. Vai, pense e fala. Eu desconheço mulheres que têm uma frequência tão grande
na imprensa de Guarulhos quanto você. Porque às vezes aparece umas, né, assim, e de repente ela some, né? E você não. Você tem uma permanência, né? Então isso é muito importante. É. E outra coisa, a questão da mulher ocupar esse espaço, E tô lutando, que é viu? uma coisa só de homens. Isso, e tô né? batalhando, porque é difícil, viu? Olha, ainda bem que eu tenho amigos, Elton é um deles, mas é Aham. muito difícil esse meio, mas eu tô ali, não desisto, eu sou a Cássia Franco. É, eu acho que isso é uma E eu conto qualidade. com você, a gente precisa mostrar mais essa cidade, assim. Então, e assim, quer dizer, dentro desse espírito, né, que você tem, essa resistência, né, de você encarna esse personagem da cidade de Guarulhos e essa presença feminina na imprensa, eu acho que é muito importante. Eu acho que Agradeço. sempre que for necessário, me coloco à disposição, tá bom? Maravilha, agora é pra valer, você vai ver, ainda mais que esse livro, então vamos pagar esse livro aí, ó, vai ter que estar em tudo quanto é casa, não Tudo só de quanto é Guarulhos, escola, mas é. do Brasil inteiro e do mundo, Ah, pensa isso, aí. Vamos marcar uma vez por mês? Sério, Tá. toca aqui, pelo menos uma, Uma por mês. Pelo menos aí? uma. Tá. tá bom? Eu venho E olha, eu aqui. quero agradecer a sua companhia, Elton, conta comigo. E claro, partiu favos de mel, ai que delícia! Todos os dias aquela mesa de café da manhã especial, doces, salgados, tudo que você imagina a partir das 7. Pão quentinho logo cedo, hein? E tem esses doces maravilhosos aí pra você fazer aquele coffee break sensacional. Além dos salgados, essa mesa de café da manhã maravilhosa, fui lá, top. Na hora do almoço do jantar tem pratos quentes, veio o doutor Timóteo Penteado 3.640. Que delícia. Lucas Braga, valeu, agradeço demais estar aqui comigo. Nossa, ele junto comigo todo dia, não sei como ele aguenta. Ele dá risada, ele gosta, ele falou, eu gosto. É porque cada dia é uma história diferente, né? Assim, nunca é igual. E a você aí de casa pela companhia, gratidão. Deus abençoe sempre assim, ó, juntinho com você. Muita saúde para você e toda a sua família. Na próxima tem mais. Até lá. Você acabou de assistir Cidade em Debate com Cássia Franco. Nos encontramos na próxima edição. Até lá!